Boa tarde a todos. Vamos abrir a sessão de hoje com uma sustentação oral no 266 da pauta, que é da relatoria do doutor Alexandre. O advogado está presente, então pode mandar chamar. Para que o doutor Alexandre faça o relatório. Mas você quer julgar o Zé Cristiano? Eu não tenho destaque ainda, não. Oi, gente. Oi, tudo bom? Entra aí que você veio correndo. Amém. Ai, gente, vem que isso corre. Boa tarde, boa tarde. Obrigada. É que já ouviu tanto parabéns, né? Não, tá tudo certo. Botou ali, o melhor livro. Aqui? Ah, você Você fica do lado da coordenadora aí. O processo, então, é de 20 de janeiro. O procurador oficiante foi o doutor Antônio Passo Cabral. É 1-30-001-0040-54/2014-53. Doutor Alexandre, com a palavra tem o relatório. Trata-se de um inquérito civil instaurado para apurar supostas violações a direito dos beneficiários e o processo de separação de massas de participantes do Plano de Previdência Complementar Petros PPSP. O procurador da República, Antônio Cabral, ele declinou da atribuição em favor do MP do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os casos que tenha como parte a Petrobras e que o acompanhamento do pagamento dos capitais aos beneficiários não atrai atribuição do MPF. Notificado o declínio, o representante apresentou recurso, pleiteando que o feito passasse a tramitar perante a Procuradoria da República no Distrito Federal e aduzindo, em síntese, que os recursos que integram as contas individuais dos participantes das entidades fechadas de previdência complementar, enquanto administrados por essas entidades, são considerados de caráter público. E a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, autarquia federal, teria sido negligente em seu dever de fiscalização. É o relatório. senhor relator, demais senhoras, eu represento aqui o GDPAP, que é o Grupo de Defesa de Participantes do Petros, a AMBEP, que é a Associação Mantenedora do Plano de Petrobras, que tem 33 mil sócios, em total. Tem o sindicato que não pôde vir, que tem toda a base de Santos. A denúncia inaugurada pautou sobre 2 pontos: separação de massas e dívidas que as patrocinadoras do plano PPSP, administrado pela Petros, no caso Petrobras, Petróleo Brasileiro e BR Distribuidora, possuem e ainda possuem em face do plano PPSP. A ilustre procuradora, doutora Bandeira de Lins, ela entendeu, depois de alguns meses de análise, que não seria a atribuição do Ministério Público Federal perquirir a questão da separação de massas. Então, a denúncia passou a ficar tão somente adstrita às dívidas que as patrocinadoras deviam. Então, foi desacoplada. A separação de massas não se trata, desde então, a separação de massas nunca foi tratada neste inquérito. E desde então, só foi tratada sobre dívidas. E, com a ajuda do GDPAP e das demais associações, nós fomos substanciando o Ministério Público ao ponto de, quase 4 anos depois, a Petrobras se quedar ao inquérito e dizer: realmente eu devo, eu sou devedora de uma parte. A outra, ninguém se manifestou. E eu continuando perquirindo. E quanto a essa parte que a Petrobras se manifestou, veio um documento ao inquérito com o nome de termo de confissão de dívida. E termo de confissão de dívida, tecnicamente, tem necessariamente que seguir uma instrução normativa da própria Previc, que é o órgão licenciador fiscalizador. E, automaticamente, quando eu soube, eu entrei com um pedido de esclarecimento. Excelentíssimo senhor procurador, porque esse inquérito eu falei com 6 procuradores. O último foi o Cabral. Antônio Passo Cabral. Com ele eu não consegui falar. O último procurador que eu consegui ter acesso foi o Dr. Cláudio Geventer, no dia 6 de setembro de 2017, que foi uma reunião, tem uma ata, que participou eu, o sindicato, os conselheiros eleitos, o presidente do Conselho Fiscal, que entregou uma mídia de um relatório consubstancial que efetivamente aponta todas as dívidas, todas aquelas situações que nós apontamos aí dentro do inquérito.
e veio o termo de construção de dívida, 168 milhões. Opa, 168 milhões está muito aquém daquilo que a gente imagina. Por quê? Porque nós não temos os cálculos, números exatos, porque a Petros negou essa informação, fui a Previc ratificou essa informação, me negou a informação. Eu não tenho os cálculos, mas pelos relatórios anuais expostos no próprio site da Petros, percebe-se efetivamente que existe um descompasso. Hoje, todos devem estar ouvindo que o plano Petros, a Petros vai acabar, que a Petros... O déficit hoje é de 33 bilhões de reais, contra um patrimônio talvez de 69 bilhões de reais. Mas, efetivamente, pode parecer vultuoso e é vultuoso. Hoje o plano Petros hoje sofre um plano de equacionamento que vem cobrando dos ativos, dos aposentados principalmente, cerca de 40% além da contribuição normal. Ou seja, tem gente pagando, recebendo 15 e pagando 9 de contribuição normal extraordinária. Mas por quê? Tudo porque dívidas não são pagas. Reconhecimentos efetivamente já prestados nesse inquérito não foram feitos. E qual é o cúmulo, o ápice? É que a Previc, em estado de se manifestar por uma petição minha, vem ao saldo desse inquérito dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma confissão de dívida entre entidades privadas. A Petros pode ser uma fundação privada, mas é fiscalizada pela Previc. E a Previc tem uma portaria que diz que a confissão de dívida tem que seguir um padrão, inclusive passar por ela. Aí, eu estava conversando, eu fui à loucura, porque eu não vivo uma ideologia, nem uma utopia. Eu fui assessor de prefeito, eu fui assessor de secretário no Rio de Janeiro, e eu sei muito bem como funciona a administração pública. E um órgão fiscalizador. Hoje a Previc é mais um órgão licenciador das balbúrdias dos planos de previdência do que de fiscalização. Eu conheço a história da Postales. Eu falei no Senado em 2014 sobre Postales. Eu venho falando sobre docas. Ninguém se aposenta em docas porque ninguém quer se aposentar porque sabe que não tem previdência. A Previc fez uma intervenção, retirou a maior ação judicial que existia, que poderia salvar docas, e se afastou. Mas quando eu peço para falar com o procurador, está errado, a Previc, mais uma vez, está fazendo balbúrdia com vocês. A própria Petros disse, em 2016, que não tinha dívida. Se Vossa Excelência pegar o inquérito, eu não devo. Mas depois, ela apresenta um parecer da Global Prev de 2014, dizendo: não, eu tenho uma dívida assim e não cobra. Para mim, ela agiu de má fé dentro desse inquérito. Então, quando o inquérito, sentado eu, toda semana eu mando o estagiário ver, e olha, o inquérito sumiu, não pode ter sumido. Foi na Procuradoria da República, não, declinando da competência e foi endereçado a Brasília. Aí eu peguei, saneei, e quando eu vim com recurso, tentei detalhar o máximo possível. Esse acórdão que juntei do Tribunal de Contas da União foi provocado pelo próprio Ministro de Estado da Previdência Social. O Tribunal de Contas da União tinha uma briga ferrenha com a Previc, porque ele fiscalizava a Previc, e tem que fiscalizar. Como eu acho que a Previc tem que ser fiscalizada. Se o Ministério Público fizer uma audiência pública e pegar todos os fundos de pensões e pedir para os fundos de pensões trazerem as suas denúncias e as respostas às suas denúncias, vocês talvez não sei o que vai acontecer. E aí, nesse inquérito, ainda não tem ainda uma outra denúncia que eu vou fazer, por isso que eu estou pedindo a vocação desse inquérito para Brasília, porque o plano de equacionamento, segundo a Previc aí disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu só fiscalizo. Ótimo. Por que você não fiscalizou, então, o plano de equacionamento e pediu para a Petrobras pagar as dívidas já reconhecidas aí dentro? Porque tem denúncia na Previc nesse sentido. Tem denúncia. Eu tenho 8 denúncias na Previc estupefatas. A última, a Petrobras tinha, a Petro, melhor dizendo, a obrigação e o dever legal, pela Resolução 26 da CGCP, de apresentar o plano de equacionamento até dia 31 de dezembro de 2016 e não fez. E até então eu não sabia porque não tinha feito. Em 2 de janeiro de 2017, o presidente da Petros disse, está no site,
Não apresentei o plano de equacionamento no prazo legal porque eu queria e vou mitigar os impactos desse plano de equacionamento para vocês. O plano de equacionamento estava com 16 bilhões de valor mínimo e 22 bilhões de máximo, em 31 de dezembro. Porque ele não apresentou, porque ele queria mitigar, a Previc aprovou um termo de ajustamento de conduta e o déficit, que era de 22, passou para 28. Aí eu pergunto, que mitigação é essa? Eu denunciei. E até então eu não tinha os documentos. Quais documentos? Os documentos que comprovam que a Petros, efetivamente, não apresentou o plano de equacionamento em 31 de dezembro de 2016, porque ela perdeu o prazo consciente. Porque ela, em agosto de 2016, solicitou à Previc, por meio de uma consulta, para mim, requerimento, para não apresentar o PED ou prorrogar o PED por culpa da separação de massas. Separação de massas que só foi aprovada agora, em 14 de fevereiro de 2018. Então, ela, em agosto de 2016, queria prorrogar. E a Previc disse não. Logo após a esse não, e um não muito bem considerado, a Petros pediu a reconsideração. Aí que eu, em outubro, aí que eu vejo que, efetivamente, ela não tinha vontade de apresentar. Porque se ela fosse dirigente, ela faria o requerimento, mas estaria elaborando o plano de equacionamento. Em caso de novo indeferimento, ela não perdeu o prazo de 31 de dezembro de 2016. E esse indeferimento saiu antes de 31 de dezembro de 2016 e a Petros não apresentou. E por não ter apresentado, em 2 de janeiro, ela vem a público e diz que queria mitigar o impacto financeiro do PED de 22 e aprova em 12 de setembro, se não me falha a memória, de 17, um PED de 28 bilhões. Hoje, o que se tem nos bastidores é o plano é insolvente, vamos criar um novo plano, um plano CD, ninguém tem obrigação de nada a não ser o participante e o aposentado, sem seguro. Se o senhor viver mais do que o senhor deveria ter vivido, o senhor vai ter que contratar uma seguradora. Existe um ralo com a boca desse tamanho chamado banco, de olho em 900 bilhões de reais desses fundos de pensões. Se não me falha a memória, a Previc está se juntando com a SUSEP, já foi para a Fazenda, era uma autarquia do Ministério da Previdência, e agora está na Fazenda. E as perspectivas são as piores possíveis. Hoje o PPSP são 80 mil pessoas, que se em média colocar 4 pessoas para uma pessoa, a gente está falando aqui de 4 vezes 8, 32, eu acho que é isso, né? 320 mil pessoas que vão estar num limbo. Tem gente se matando. Não coloquei porque eu acho que também isso não é nenhuma panaceia ao ponto, mas tem gente se matando a respeito disso. Tudo por culpa de um livre-se a Petrobras. Um adendo só para poder dar a Vossa Excelência a real noção, acho que tem certeza. A Petrobras ela implantou uma política salarial em 2007 que elevou os salários dos seus empregados ativos de uma tal maneira justa. Mas ela socializou esses aumentos, essa política de RH, com o fundo de pensão. Porque ela tem responsabilidade por ter dado um aumento acima da previsibilidade do fundo de pensão. A doutora Ana Bandeira, ela chegou a solicitar a ajuda de um atuário da Procuradoria da República que fica em São Paulo. Como ela teve algum problema de saúde, se não me falha a memória, alguma coisa aconteceu com ela, ela teve que abdicar desse inquérito, e eu sempre pedi, traz um atuário para esse processo. Solicita os documentos que a Petro não quer me dar. Não é que o jogo vira, é que a verdade aparece. E aí, o que vai acontecer? A Petrobras agora está numa situação difícil. Está numa situação difícil, por culpa dela, por culpa do RH. O TST, agora, há um mês atrás, proferiu uma decisão que tira dos cofres da Petrobras 17 bilhões de reais. Ações trabalhistas, todas vencidas por seus empregados, por culpa da política de RH. A folha de pagamento de uma refinaria hoje que tem, na sua grande maioria, empregados que recebem adicional de periculosidade, vai quase dobrar. Política de RH. Uma ingerência política, sindicalista ou não. Então, a minha vinda aqui é para poder trazer, não sei se eu estou conseguindo fazer a competência que eu deveria fazer,
pelo menos 32 mil pessoas clamam para a única coisa que talvez funcione nesse Brasil, que é o Ministério Público. Poderia eu ter ajuizado essa ação. E aconteceu o que está acontecendo com a minha ação da separação de massas. Então, desde 2016, nem perícia eu tenho ainda. É uma situação que, para mim, 52 anos, 25 de formado e sem estar acreditando na lei, é desafiador. Mas eu ainda acredito que as coisas podem mudar, porque temos pessoas extremamente competentes, extremamente voltadas e querendo efetivamente fazer com que esse país volte ao rumo que ele sempre teve, o menos tempo possível, para que talvez não nós, mas os nossos filhos, os nossos netos, possam ter uma certa tranquilidade. E hoje, esse inquérito hoje é um divisor de águas, porque como pode ser possível a Petrobras denunciada, se quedar ao inquérito, dizer que é devedora de um valor que foi impugnado, porque ela não trouxe memória de cálculo, ela simplesmente disse eu devo isso e acabou, e tem uma petição posterior que ela disse eu não devo mais isso, não é mais 168, se não me fala a memória, são 138 milhões. Aí reduziu ainda em 30 e poucos milhões, sem nenhum parâmetro que pudesse ser avaliado. E, de repente, o inquérito ele sai das mãos da Procuradoria da República depois de 4 anos, porque a Petrobras, em tese, deveria ser fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Talvez até eu me sentiria confortável com isso, se não fosse a Previc. Se não fosse o fato que a Fundação Petros é uma entidade de previdência privada, fechada, fiscalizada pela Previc, e dentro desse processo ter várias situações a respeito da Previc que merecem efetivamente serem fiscalizadas, como essa denúncia que eu estou preparando. Eu não consegui trazer hoje, que a minha ideia era protocolar aqui em Brasília, porque são documentos, ela não é tão extensa, mas ela precisa ser bem trabalhada para que possa ser efetivamente entendida de forma muito clara e objetiva. Esse é o meu pedido que eu fiz ao Dr. Luiz Campeão e que eu fui atendido. Eu não sabia que eu podia vir aqui e sustentar. Eu me sinto lisonjeado. A ANBEP, o GDPAP, se sente lisonjeado com essa situação. Eu também não sabia que podia ser essa reunião acessada e vista ao vivo. Eu não tenho dúvida nenhuma que deve estar engarrafado o teu link, porque isso foi veiculado. Todos hoje, eles aposentados antigamente, ficavam na praça jogando xadrez. Hoje é a internet. Então, eu com certeza absoluta, eles estão aqui nesse momento nos vendo, assistindo e confiando na mão forte do Ministério Público Federal. Senhor relator, essas eram as palavras e as razões de defesa que o GDPAP e a ANBEP tinham a apresentar a Vossa Senhoria nesse curto tempo de espaço, mas que foi extremamente, no meu ponto de vista, salutar para os interesses de todos os aposentados e empregados ativos do sistema Petrobras. Muito obrigado. Obrigada. Os fatos realmente são graves, mas eles não estão em apuração nesse momento. O objeto do recurso é com relação à atribuição do Ministério Federal. E há pouco tempo, acho que foi 2016 para 2017, o Supremo Tribunal Federal definiu que as causas envolvendo a Petros é de competência da Justiça Estadual. Então, em razão da inexistência de ofensa a bem, serviço e interesse da União. E foi essa a decisão do Procurador da República, Antônio Passos do Cabral, que eu estou acolhendo. E aí, em razão disso, eu não vejo como dar provimento ao recurso. Eu estou homologando o declínio. Posso só uma questão de ordem? Com relação à Previc, eu acho que o senhor poderia, como o senhor falou que tem denúncia, nada impede que o senhor represente diretamente a PRDF. O objeto desse inquérito civil é a questão da Petros. Só uma questão de ordem. O recurso 586-453 do Supremo Tribunal Federal, que julgou e decretou a incompetência da Justiça do Trabalho, a relatora inicial foi a ministra Ellen Grace. Se não fala a memória, o efeito modular foi até um dia de fevereiro de 2013, diz respeito às ações trabalhistas.
competência da Justiça do Trabalho, 30 anos era da Justiça do Trabalho. Transações trabalhistas. Transações trabalhistas. Então, se decretou a incompetência da Justiça do Trabalho em razão do fato não observado pelo Supremo, o início citado, inclusive o ex-ministro Carlos Alves Brito iria talvez por essa linha, e eu acho que ele não teve tempo, se não for memória, ele se aposentou antes do julgamento final, que o artigo 202 da Constituição, parágrafo 2º, que foi inserido pela reforma previdenciária de 98, não teria o condão de retroagir, tendo em vista que o poder constituinte derivado não poderia alterar aquilo que o constituinte originário teria feito. E, portanto, aquela alteração, no parágrafo 2º, aquela inserção de que o contrato não integra, o regulamento não integra o contrato de trabalho, não deveria ser aplicado àqueles que já possuíam um contrato de trabalho antes da vigência, ou melhor, antes da entrada em vigor daquela referida emenda de 98. Né? Então, o 586453 eu conheço muito bem, porque eu que convoquei todos, inclusive a Ana Matra, que nem sabia do processo, para justificar e defender a competência da Justiça do Trabalho. O Dr. César Brito, ex-presidente da OAB, é o advogado do linkage do recurso, esse recurso veio de Veracruz. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal diz respeito então somente à questão trabalhista. Então, não envolve, só o esclarecimento de fato para Vossa Excelência. Não, certo. Eu li o voto. Nesse sentido. Mas aí, nesse caso, não tem como atrair, e eu mantenho a decisão do colega homólogo de crime. Que vota Vossa Excelência, doutora? É o seguinte. Deixa eu só pegar um esclarecimento com você, Alexandre. No inquérito, né, no curso dessa apuração dessa situação da Petros, tem indícios do envolvimento da Previc nesses fatos? Não, porque estava se investigando a irregularidade na Petros. Estava se investigando a irregularidade na Petros. Mas não tem indícios de... Não, porque ainda não se confirmou as irregularidades. Que a Previc estivesse em conluio com a Petros... Isso ele ficou de trazer uma denúncia para protocolar, não é isso, doutor? Não, Existem elementos dentro deste inquérito que responsabilizam a Previc no ponto de vista de que ela não exerceu a atividade de fiscalização. Mas aí teria que ser apurado em processo. Aí eu acho porque o meu pensamento é o seguinte: eu acho que não adianta a gente querer concluir um inquérito dentro do Ministério Público Federal e depois não poder propor ação no âmbito federal. Você vai ficar com um inquérito e depois não tem atribuição para propor ação no âmbito federal. Quer dizer, a gente já nem tem que ficar com um inquérito, tem que mandar mesmo para o Ministério Público Estadual. Agora, se dentro desse inquérito já tiver indícios do envolvimento da Previc com essas irregularidades da Petros, das quais eu não duvido nada, aí eu acho que a gente podia pensar em outros termos, mas se não tem indício nenhum, aí eu... O colega não voltou, mas aí, se você sugerir, você pode converter em diligência e pedir para o colega analisar. Não, mas converter em diligência, a gente está andamento... O colega lá embaixo examinou esse recurso? O colega falou que não era atribuição do MPF em razão da decisão do Supremo. Ele examinou esse recurso lá embaixo? Porque já estava esgotado, mantinha a decisão dele. Nesse aspecto, eu acho que está correto. Estou de acordo com você. Agora, a menos que... Entendeu? Você... Eu acho que não tem como presumir a negligência da Previc. Não, mas é isso que nessa linha do voto. Não tem como presumir. Mas você não pode presumir que ele tem a participação nessas supostas irregularidades praticadas pela Petros. Elementos concretos não tem, do envolvimento da Previc. Esse inquérito se arrasta desde 2014, em razão dessa decisão recente do Supremo. E aí o colega declinou. Fazer isso e aí, com a denúncia dele, a protocolar aqui na PRDF. Para apurar a Previc específica. Da Previc, né? Se não tem indício não é nem atuação, é omissão, né? Que parece que é omissão, né? Eu não sei se eu entro no debate, porque eu acho que eu não tenho como entrar no debate. Porque se eu puder entrar no debate, eu consigo mostrar. Vamos deixar
Deixa eu. Porque a gente, aqui a nossa audiência aqui É porque a gente é uma série de revisão, a gente não tem como atuar no mérito. a gente quer saber Aí, assim, diálogo, foi o que eu é um fiz uma diálogo. vez É no, importante eu fiz uma advogar. vez no Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição diz que nós, advogados, somos peças indispensáveis à administração da justiça. E, portanto, estou aqui, agora, na verdade, tentando não ser o mais justo possível, porque eu conheço o inquérito. Existem indícios veementes que a Previc efetivamente negligenciou, não fiscalizou. Eu não tenho dúvida. Não porque eu estou aqui no interesse, porque eu consigo acessar os autos e eu falo nesse processo, nesse inquérito, aponto algumas denúncias que estão em trâmite, em curso, que ocasionaram essa situação. Hoje o que acontece tem um plano de equacionamento implantado, questionado a deveras. Existem pelo menos 90 ações judiciais discutindo sobre plano de equacionamento. Por incrível que possa parecer, as ações foram distribuídas na justiça comum, liminares para todos os tipos. Agora, depois de quase 5 meses, Não. só em Petros e Petrobras. Agora, pelo apagar das luzes, a Previc está peticionando, não sei porquê, como ela soube, e começando a solicitar, e tem interesse. E aí começou agora uma enxurrada de processo, saindo do Estado, da Justiça Estadual, indo para a Federal. É uma situação meio complicada. Eu tenho uma ação ajuizada em face da Petrobras e Previc na Federal. Porque eu entendo e tenho elementos, outros elementos, diferentes desses, que conduzem ao entendimento de que a Previc negligenciou, para não dizer coisas talvez piores. Mas eram as coisas piores que eu também porque não tenho como se misturar. Porque dizem respeito à separação de massas, grande parte. E, portanto, como não tem separação de massas, foi excluída. Então, para poder ser justo, dos direitos dos beneficiários, limpo, transparente. O que aconteceu comigo? Ou melhor, com a ação judicial? Foi ajuizada no Rio de Janeiro. Ajuizei em face da Previc e da Petros. O juiz federal entendeu que a Petros não deveria compor o polo passivo. E eu demonstrei de forma equívoca o entrelace das duas, porque uma fiscaliza, a outra pediu aprovação, a que fiscaliza aprovou, mas não fiscalizou, elas estão umbilicalmente interligadas. E o juiz declinou de incompetência por extinção, por sentença. Ele sentenciou, sou incompetente porque a Fundação Petrobras é uma entidade privada. E fique aqui apenas tão somente a Previc. Isso foi um embaraço para mim tamanho, ao ponto de eu chegar e falar assim, isso é uma coisa, vamos possível. Porque eu ouvi de um aposentado de 79 anos assim, doutor, quem tem fome tem pressa. Eu preciso de uma liminar. Eu pago R$ 7.500. O que eu tive que fazer? Desmembrei, sabe Deus como, e peguei a parte daquela ação que era destinada a Petros e levei para a Justiça Comum. O que ficou? Previc e o juiz, emenda inicial, sem problema algum, correto? Emendei inicial, retirei todo o bojo da Petros e ficou Previc. Indeferiu. Por quê? Porque, segundo o juiz, agora, a Petros deveria compor o polo passivo. Aí, como que fico o advogado? Aí eu me senti aquele marisco, na pedra ali da Niemeyer, e aquela revolução de ondas que fez aquela ciclovia descer. E olha, doeu, as costas doeu, porque fui criticado a deveras, porque quem erra sou eu. O que eu fiz? Desisto. Não tem nenhuma representação formal contra a Previc, não, né? Não, dos direitos dos beneficiários o recurso dele é para levar para a PRDF por conta da Previc. Mas sendo pragmático, eu acho que vai acontecer com o colega o quê? Ele vai arquivar em relação à Previc e vai mandar de volta. Pois se não tiver os elementos aí, a gente... Por isso que eu acho melhor, já que só tem documentos, já que por um outro caso. Quem sou eu para poder, apenas dentro da experiência, como é um inquérito que já tem 4 anos, seria interessante, se possível, então, baixar em diligência e eu apresento
maiores complementos, inclusive outras situações que eu posso, talvez agora, porque eu não tinha documentos. Com o PED, com o plano de equacionamento, documentos que eram impossíveis de ter acesso, passei a ter acesso. Então, assim, se baixar em diligência, eu posso instruir ainda mais este inquérito com informações e, assim, prometo que faria um despacho saneador, vamos dizer assim, saneava e dava a direção e trazia elementos, aí sim, agora contundentes, porque eu não tinha, na época, eu pedi ao doutor Campeão acesso aos autos por causa de uma data. Eu só tive acesso às informações, os documentos, depois que as ações judiciais contra o PED começaram a ser publicizadas. E aí, quando eu vi que a Petros juntou documento, não tinha segredo de justiça, é público, me identifiquei e comecei a fazer o quê? A compor um dossiê, não gosto dessa palavra, mas comecei a colher esses documentos para poder começar a fazer um meio de prova. Hoje eu tenho documentos que podem acrescentar mais coisas a esse inquérito e corroborar, talvez, aquilo que já foi dito nesse inquérito. Só que eu não trouxe porque eu não tinha condições. Mas se baixar em diligência, eu faço isso. Doutor relator. Eu acho que vai tumultuar o processo, porque aqui está envolvendo somente a questão do direito dos beneficiários. Eu acho que deveria ser tratada essa questão num procedimento próprio. Porque a gente converte em diligência, vai para o Rio. O Rio fala, a gente não tem. Manda para Brasília. Isso daqui vai se perder. Vou fazer uma proposta. Se o doutor pedisse a suspensão da decisão aqui desse recurso, e fizesse um requerimento no sentido de a gente pode devolver. No sentido de diligência, no sentido de que ele gostaria de apresentar um requerimento para a juntada de novos documentos. Mas aí vocês podem já converter em diligência. Pode. Apesar que o colega não vai estar obrigado, porque aí mudaria o foco para Brasília. Eu vou votar para converter. Porque eu não gosto de coisa que não está resolvida ainda. Isso aí está... Não, os fatos são graves. O problema é a questão da atribuição. Eu estou de acordo contigo na posição de, olha, é a questão da Petros com os seus contribuintes. Não tem atribuição do Ministério Público Federal para fazer isso. Não adianta, porque a gente não vai ter atribuição. A questão do direito dos beneficiários da Petros, que é a entidade de previdência. Para propor ação, se for o caso depois. Agora, se tiver, se a realidade for mais longe, mais longa, do envolvimento da Petros, da Previc. Porque o que seguraria aqui seria uma Previc. Baixa diligência para oportunizar a juntada dos documentos. Não é nem, fica 2-1. Não é nem procurador. Eu talvez não precisasse nem baixar. Fica 2-1. Não, eu acho que a gente podia pensar, Alexandre. Não de baixar em diligência. Você vai baixar em diligência para o procurador fazer a diligência. Eu acho que a gente podia oportunizar a apresentação de documentos por parte do advogado e a gente continua aqui o processo. E a gente fazer uma outra... A gente não tem atribuição para investigar. Não é para investigar. Eu acho que o advogado podia requerer... Mas ele tem que ser no promotor natural. Não, mas um prazo para ele juntar os documentos relativos à Previc. Mas quem tem que fazer essa análise é o promotor natural. Aqui, ó, vem cá, mas está em grau de recurso isso. Já está em grau de recurso. Né? A primeira instância não abriu vista, disse que mantinha, que já tinha terminado. Ela entendeu por falta de atribuição. Então pronto, acabou. Então a atribuição é sua mesmo. Como relator... Mas a Câmara não tem atribuição para propor ação de view público. Junto para a gente decidir em relação à competência. Só isso. Aí a gente decide e devolve. Ou pela justiça, ou justiça. Vocês façam encaminhamento. Já está de 2-1, vocês façam encaminhamento. E eu perco a relatoria. Eu sou voto vencido e eu perco a relatoria. Voto vencido. Aí vocês duas fazem a... Doutora Célia vai fazer.
Você foi a primeira de Bergi. Não, Eu não estou divergindo da sua posição. Não, estamos Eu acho que você está correto. O que eu estou de acordo Não, mas vocês dão o que me encaminhamento. chamou atenção é uma... Perdi a relatoria. uma outra... Perdi a relatoria. Perdeu a relatoria. Acho melhor você ficar de acordo comigo. Não fico não. Relatoria sua, sério. Eu não tenho condição de Eu não posso votar porque... Eu sou suplente, não, eu sou suplente. Eu sei, eu não posso votar, mas eu só quero fazer uma pergunta. A pessoa que Não, Pedro, eu sou voto vencido. Faz o voto divergente. Essa pergunta é interessante. Por maioria, converteu em diligência. Em vigor no Brasil hoje, Devolver os autos. que é um aposentado que contribui, é o PPSP, é o plano da Petros. E ele contribui 7.500? Não. Não, isso eu fiquei pálido. Porque ele contribui com uma contribuição de 14,9%. Essa é uma contribuição ordinária. É aquela que ele está obrigado a pagar mensalmente. Mas como existe o déficit, ele além dessa contribuição, ele está pagando uma cota extra. É como se a senhora tivesse pagando uma economia e uma cota extraordinária. Imagina a senhora pagando talvez R$1.000 por mês e uma cota de 4.000 extraordinária. Tá, e ele recebe quanto? Converter em diligência. Em tese, quem recebe 15 Paga está 7. pagando 6,5, 7. Então, Mas aí não estou entendi. achando para julgar. Eu fico 25. Por isso que eu não sou Você converter em ótima. diligência. Não, mas olha, Porque esses documentos vão ser para a gente todos esses planos de previdência, eles estão assim, na maioria das vezes, na maioria dos casos, por culpa da própria PROVIC. Porque quem vai se denunciar a irregularidade? Não, eu quero perder. Quando ela não fiscaliza, ela fica do lado da entidade, porque ela fica do lado da estatal. Não, o que vai juntar? Esse é um grande problema. Fica do Você lado vai para analisar. estatal Você não tá, vocês não estão esclarecidos. Eu dito para vocês aqui que vocês têm que Por que decidir. fica do lado da estatal? Porque não quer ter responsabilidade. na maioria dos casos, quase na totalidade, as estatais são obrigadas Vocês a converteram. valores que são Porque ela Deixa Tá, para mas eu você. fiz isso. não houve onde Agora é falta de diligência. a equivalência quando deveria ter. É porque Quando tiver esse... o exemplo que eu dou sempre em palestra aqui no Senado é assim: a senhora tem um HNV, comprou um HNV agora e pagou IPVA. Supondo, R$2.000. A senhora tem certeza absoluta que no ano que vem vai pagar algum valor menos de 2.000. Então a senhora vai pegar, vai economizar e vai guardar R$1.900 para pagar. Se a senhora juntar R$1.900, a senhora vai ter provavelmente até superávit para pagar o IPVA. Mas se a senhora no meio do caminho trocou de carro para uma BMW, aquele aporte que a senhora está fazendo na HRV vai ser insuficiente para pagar o IPVA. Então, a senhora tem que colocar um valor extraordinário. Mas se a senhora tomou essa decisão, a senhora que é responsável. Mas vamos supor que o seu pai quis parabenizá-la com uma BMW. E você diz assim: pai, eu não posso pagar. Eu vou pagar a diferença. Então quem é o responsável? É o seu pai. Quando uma estatal concede um aumento acima da média, porque o aumento salarial de uma estatal que tem plano de previdência, ou qualquer aumento concedido por uma patrocinadora que tem plano de previdência, tem que estar alinhado. No plano de previdência existe uma coisa chamada ganho real. O que é isso? A patrocinadora não pode conceder um aumento maior do que aquilo que está estipulado, porque se conceder, o benefício que vai ser concedido é maior do que aquilo que foi contribuído. E de quem é a responsabilidade? Do seu pai, que te deu o VNW. De quem é a responsabilidade? Da estatal. Por isso que as estatais ficaram engessadas. Eu até entendo. Mas não se pode criar uma política de RH para competir com o mercado e socializar o fundo de pensão com os empregados e os aposentados. Então foi a primeira autorização. Esse foi o problema da Varig, da Aeros, foi o problema da Portos, foi o problema da Postagem, é o problema do Banco Brasileiro. É o maior problema que existe hoje. A Varig não tem solução. Tem solução. As estatais contribuírem, só que eles não querem contribuir. E aí veio a Lei 108, 109 e criou uma paridade. Uma paridade contributiva, que eu até acho que entendo que existe. Uma paridade contributiva nas contribuições normais, não nas contribuições extraordinárias. Porque quem deu causa à contribuição extraordinária? Vou lhe dar outro exemplo. O senhor visita a cobertura,
chegou e criou uma piscina. E não podia criar piscina. Ele criou a piscina que regularmente deu um problema. Quem paga essa obra? Todos. Não, a nota extraordinária ele paga. Foi esse o problema. Não, aí o seu vizinho diz, não, vamos pagar, todo mundo vai pagar. Isso não é justo. É o que está acontecendo com os fundos de pensões. A política salarial está sendo dividida, socializada, os empregados e os aposentados. Isso. Não, normalmente eu não atuo, então é novidade, Mas eu fico ali em cima. mais ou menos a gente sabe alguma coisa. Agora então vou decidir. Vamos chegar. O meu voto foi esse. Então, depois de passada a questão de ordem, ultrapassada a questão de ordem, vencido o relator, que não concordava em baixar os autos para diligências, né, votou a doutora Célia e a doutora Eliseta nesse sentido, que os autos baixem para serem feitas as diligências. O doutor E apreciados os documentos relacionados. Rogério apresente os documentos relacionados Aqui ou na primeira? Não, lá na primeira instância. ótimo. E depois de juntados, anexados e feitas as diligências, que inclusive o procurador entender necessárias, os autos retornem para que sejam decididos, então, em razão da competência. Porque até ele pode mudar a posição. Exatamente, Depois, ele pode verificar. diante desses documentos. Não, eu acho que fica do tempo do processo. Exato, Dentro da maior brevidade possível, já que já estão Já está fazendo 2014. isso. Tendo em vista... Não, isso eu já o pessoal já falou, né? Está separado. Muito obrigado. já sabem de tudo, né? Na verdade, tem que tomar bastante cuidado com esses documentos que mostram esse entrelaçamento. Você tem algum destaque? Nenhum. Eu tenho que descer. Você já... Tem que descer. Apesar que eu não voto com você, né? Quem vota com você é Eliseta, aliás, a Lindor e a Célia. Acontecem sozinho. Eu também não tenho. Tu tem que ir Então, embora. a minha participação aqui agora está encerrada. Está encerrado. Eu Obrigado, agradeço doutor. demais Reunião dos a procuradores-chefes. recepção. Parabenizo a senhora mais uma vez. Menino, peraí, que eu estou me pintando É aqui. porque hoje é aniversário dela, não me É repara. aniversário dela. Mas quem ganhou o presente foi o senhor. Quem ganhou o presente Eu acho que todos nós ganhamos. Todos nós ganhamos. Eu em nome da GDPAP, que é composto de 80% tem 75, 80 anos, a Ambep, que tem em torno de 80, 70 anos. Parabenizo a senhora. Quero chegar lá, Guardar. com a saúde, e que eles rezem todos por mim hoje. Com certeza. Por você também. Eu não conselho, não. Graças a Deus. Então, assim, eu vou aguardar, então, eu vou acompanhar o Luiz Campeão, mas já desde hoje, meu pessoal já deve estar vendo. Vou separar tudo que eu tenho, faço um saneamento nesses autos e indico as questões que eu já tinha mencionado, mas que não tinha documento, e trago algumas questões novas que não vão alterar o curso desse processo. Ok? Tá bom. Muito Doutora obrigado, Célia é a mais uma nova vez. relatora dos autos. Piti. Mas ele não liga não, ele vai voltar do mesmo jeito. Não, e quem vota é Lindor. Eu não sei. Obrigada, desculpe aí, Nada, eu fico lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Boa tarde. Esse aqui já não vai ser não. Não, pode ser que Agora vai julgar os processos da doutora Cristiana, vai votar os processos. Está com uma reunião lá em cima dos procuradores-chefes, né? E agora vai começar um Vota quem com a doutora tema. Cristiana? O que É Célia e Lindor. Agora o negócio. Célia Lindor. Só um minuto. Tá, mas Mas eu não tenho destaque, não, eu já... Que é o tema lá de procurador. Agora, a gente vai ver aquele negócio dos terceirizados. Tirar fora. Não, né? Tirar não. Então vamos ver como que Vota vai se ser. não, vota pela baixa dos autos. Por maioria, doutora Célia e doutora Eliseta, vencido o relator, doutora Alexandre. Vota. Vota-se, não. Vota. Tira-se o vota-se, gente. A Câmara decidiu. A Câmara decidiu pela baixa dos autos. Pelo retorno, né? Pelo retorno dos autos. Ou deliberou pelo retorno dos autos. A Câmara deliberou, é melhor. Não seria para apreciação dos documentos a serem... É apreciação, exatamente. Tira. Deliberou pelo Retorno dos autos para apreciação dos documentos... A serem juntados, né? Apreciação dos documentos citados, né?
citados Referidos pelo referidos, advogado. referidos pelo advogado Dr. Rogério, referidos por ocasião da sustentação oral. Por ocasião da sustentação oral. Mas ele é muito diligente, né, doutor Rogério, né? E ele é empolgado e acredita naquilo que ele está falando. Parece, né? Que A relatoria do processo passou para a doutora Sandra. Deixa eu perguntar se não seria conveniente pôr ali, possibilitando que o membro lá Delibere, seria bom mesmo. Você dá a nova Delibere pelo leitor para apreciação do documento referido pelo advogatório por questão de sustentação oral, podendo, né, o membro oficiante realizar diligências complementares. complementares relativas à Previc. É melhor botar assim para dizer que a gente é doido, que não... Diligências complementares relativas à Previc. A participação. A participação, né? A participação A Previc? da Previc nos fatos, hora em apuração. a única Câmara. Pode tirar. Eu quero pensar que eu sou uma bêbada. Ele queria tirar uma foto com todos os membros da Câmara, porque Agora, o único que tem a composição única Câmara que não tem foto de todos. e que não tem a composição Sai completa. fora, campeão. Nós dois. Como que não tem? Eu fiquei muito... Moacir agora chegou desse lado. Eu também, Mas então não completa. Mas 3 e 3 completa. Vocês o quê? 13 e 3. Colega, quem é que está contando? Não, agora não está faltando. Isso é reunião. Não precisa esculhambar, né, Lizzy? Eu vou ficar de lado. Sai da cá, ó, pertinho de mim. Tá bom, assim. Ei, você quer Pelo menos eu fico bem na cara. Não, senhora. Eu Tá tenho linda, foto. Não, tira. Rindo, anda. Olha, se a minha cara ficar feia. Vai ter nada. Depois a gente olha que tiver ruim, a gente tira. Não posso. Mas tira. Boca, doutor. Ai, eu virei o rosto. Aí, Depois eu escuto. Que simpatia, hein? Agora a gente Essa mão- olha, se Tira tiver agora. ruim, a gente manda pagar tudo. Tu, agora sozinha é você. Pra botar ali na porta. A mesa tá ficando mais bonita que esse cabelo. Tá vendo? Tá bonita. Ideia de quem? Minha. Célia. Não, qualquer coisa que é ruim. Que é ruim não é meu. Então tá, vamos lá, Cacá. Vamos lá, vamos começar. Pra liberar a Maria Cristina, né? vamos lá. Bom, Obrigada, meus viu? processos estão aí. Eu não tenho Eu destaque não tenho nenhum. nada aqui, nem a pauta. Não Eu já li, não tem destaque não. Tem alguma... Eu não tenho destaque nenhum dela. Não tem destaque, então eu estou de acordo com o Alexandre, que a gente sempre Eu tá não de voto acordo. porque voto por vocês duas. Tu não leu? Não, Eu li, mas não tem destaque. Não tem destaque. Você tem algum destaque? Eu não tenho. Então pronto. Não, mas eu tenho um em mesa. Tenho um em mesa aqui. Deixa eu rapidamente vou passar aqui para vocês. Em linhas gerais, questiona-se a compatibilidade dos decretos estaduais, 2 decretos com a Constituição de 88, na medida em que eles dispõem sobre fato gerador do ICMS em Minas, relativamente à prestação de serviços de comunicação e aos fornecimentos de energia elétrica e de gás e de água natural e canalizados, bem como sobre a revogação de isenção de pagamento do referido tributo. Acontece que isso daí tem uma questão análoga, que já é objeto de uma ação de inconstitucionalidade com parecer favorável aqui da PGR, pela procedência da ação, né? Aqui, então, nós estamos nos manifestando pelo não conhecimento, é uma promoção de arquivamento, pelo não conhecimento, com remessa dos autos à Procuradora-Geral, porque é ela que detém a legitimidade para propor eventual ação direta de inconstitucionalidade. Nós duas. Tudo bem? Tá? Deixa eu pegar o número dele. Pois não. Eu tô com fome também, porque eu não sei. 300. Posso falar? Pode, se você deu presente, pode comer. Olha, e eu ia Você não vai comer. Olha, ela foi avisada semana passada. Você não sabe, mas ontem eu já fui dar um abraço nela. Mas deu presente também? Não, eu ia sair ontem à noite.
Depois do SG. Abraço não quer. Gente, para mudar a data dessa sessão. Só para não trazer o Não, presente. porque hoje era aniversário dela. Ah, não. E se eu não fizer, não vou ganhar presente? Tadinha. E você não sabe que hoje lá no hotel tinha uns sabonetes assim da. Você pegando banheiro? Achei que fosse pegando banheiro. Eu ia trazer um pra você. Eu falei, trouxe. Que vergonha que eu tava. Eu falei que não. Aí ele vai discordar de mim. Então... Não, eu tenho um destaque da Elisenta e acho que 2 da Lindura. Então vamos lá. Mas são dúvidas. Vamos lá. 89, campeão. Eu tô sem aqui mesmo. Mas ele vai aparecer ali, ó. É 89. Nossa, duas caras. É duas caras. Não tem destaque nenhum. Nenhum, não tem não. Ô, Elisenta, esse daí eu fiquei na dúvida porque o colega ele promoveu o arquivamento. Você está recebendo como declínio e mandando para o MPT. Só que essa ação trabalhista é bem antiga. E todas as ações trabalhistas, elas são, se há interesse público, dão vista ao MPT. Ou isso daí vai chegar muito atrasado lá, já passou, ou tem sentido. Eu arquivaria isso sem mandar para o MPT. Porque isso daí é sugestão da relatora. O colega lá embaixo só promoveu o arquivamento. Eu acho que o Alexandre está certo, Eliseta. A questão já está judicializada na Justiça do Trabalho. A gente não sabe quanto tempo está tramitando lá. Então, lá dá vista automático para o MPT, porque ele funciona. É pela homologação do arquivamento só. Tem embaixo não, que dá vista para o MPT na segunda instância. Não, na Justiça do Trabalho. Não, também. Se tem interesse, eles entram com a ação civil pública do trabalho. Se tem interesse coletivo, eles entram. Então tá bom. Pega a homologação. O próximo é o 90. É o da Lindora. Esse daí é dúvida então, mesmo. Os outros estão todos aprovados. Da Lindora, conflito de... Isso daí seria matéria da terceira Câmara? Eu fiquei na dúvida, porque a Lindora está suscitando conflito no Conselho Institucional. Essa questão é de fiscalização dos conselhos. Para mim isso daí é contravenção penal, exercício irregular da profissão, essas coisas. E aí está nessa confusão, vocês atenderia... A terceira Câmara mandou para cá, falou que não tinha nada de consumidor. Vamos julgar, gente. E agora a sugestão de voto aí é para suscitar o conflito. Eu acho que não é matéria de consumidor. Eu esqueço de trazer os óculos quando eu venho para a sessão. É questão de fiscalização dos conselhos profissionais. Mas a fiscalização de conselhos profissionais não é nosso? Então por que a gente está mandando, suscitando conflito? Nós mandamos para a terceira Câmara. Porque acho que é questão de educação física, não é? Eu cheguei a ler o... Deixa eu ver, portanto, ele citou a reportagem da... Lê, Alexandre, para mim. Aqui, no início. Lê então, campeão. Olha, de educação física, isso mesmo. Conflito de atribuição, remessa da terceira Câmara, tema afeto a outro órgão, direito do consumidor. Notícia de fato autuada a partir de representação feita pelo Conselho Regional de Educação Física, dando conta de autuações promovidas em razão da verificação do exercício irregular de profissão. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais encaminhou cópia da investigação preliminar ao MPF.
o Procurador da República suscitou conflito negativo de atribuição por entender que os referidos conselhos profissionais estão em pleno e regular funcionamento, uma vez que eles próprios efetuaram a fiscalização e comunicaram ao MPE por eventual contravenção penal. De eventual contravenção penal. Portanto, a ilicitude reportada já recebeu o devido encaminhamento, qual seja a autuação administrativa pelo Conselho e a representação ao MPE para a apuração da contravenção. Até aqui, portanto, afastada qualquer possibilidade de incidência da competência federal no tocante à esfera penal. Eventuais implicações extrapenais, nomeadamente no que se refere à defesa dos consumidores eventualmente lesados, a competência é do próprio órgão estadual, não sendo caso de atuação do MPF, uma vez que não há órgão de classe, entidade federal, que precise ser acionado. A atribuição civil consumerista do MPF refere-se àqueles direitos relacionados aos serviços públicos federais de titularidade da União, remunerados de modo específico por tarifa ou preço público, ou onde houver responsabilidade do poder concedente ou do ente federal responsável pela regulação destes serviços, elencados no artigo 21, 11 e 12, Constituição Federal. Os autos foram remetidos à terceira Câmara para análise do conflito de atribuição, que deliberou pela remessa dos autos à primeira Câmara, uma vez que refoge as atribuições da terceira Câmara à temática objeto dos autos, questões relacionadas à fiscalização, registro pelo Conselho Profissional. A temática da fiscalização pelos conselhos profissionais é de fato matéria de atribuição da primeira Câmara, porém o objeto dos autos não é esse. O procurador oficiante afirmou que os conselhos profissionais estão regulares e funcionando. Logo, não haveria irregularidade a ser apurada pelo MPF nessa seara. Porém, a partir da representação, verificou que poderia haver irregularidade no aspecto criminal e consumerista. Duas temáticas que não estão inseridas na esfera de atribuição da primeira Câmara. Assim, suscita o conflito negativo de atribuição com a terceira Câmara a ser resolvido pelo Conselho Institucional com fundamento no artigo 2º, parágrafo 8º da Resolução 148 do Conselho Superior. Eu fiquei na dúvida. Mesmo que fosse o aspecto criminal e consumerista, estadual. Exatamente, Eu estadual. acho O que é que nós o não tínhamos mandar do consumidor. não tem consumidor também, eu acho. Mas aí ele declinou para o MP estadual. Isso. Aí esse declínio está para lá e para cá. Vai para o Tá MP do pro Estado e ele estadual manda. também? Ministério estadual. Porque eu vi ali a atribuição da terceira Câmara. Tá, mas ele submeteu o declínio à terceira Câmara. Então vamos A terceira ativar Câmara. e acabou. Não, mas ele submeteu o declínio para o MP estadual. A terceira Câmara virou e falou assim: isso não tem nada a ver com o consumidor. É conselho. Aí veio para a primeira. Veio Nós pra vamos primeira. mandar para lá. Fiscalização, pra né? baixo. Fiscalização. Vamos dar Então homologar o declínio. Vamos homologar o declínio. Se é esse o caso. Mas sem entrar nesse trem de consumidor. Não. Eu não entendi também. Isso só tem criminal aí. tem, Porque só o tem fato do não ter um profissional de educação física, isso não é de lesão ao consumidor, isso é contravenção. Se é contravenção, aí é que é justiça estadual mesmo. Mas é um conflito. O pessoal está falando Não, é aí. conflito. Conflito com a gente. Não, da terceira e da primeira. É. Ele submeteu o declínio. Conflito não, Não declínio. É um conflito na origem. não, não é declínio, é conflito. Não, É declínio. Entre os Conflito. O conflito é com a terceira e a primeira. não, a gente é que está suscitando o conflito. Mas é porque a terceira Porque a Câmara mandou. terceira Veio como remeteu pra conflito gente. para É, descer. Eu li os autos tá como declínio do MP federal. É porque quando ele mandou para cá, ele mandou para a terceira. Ele mandou pra terceira. Como ele está dizendo também que não tem, suscitou o conflito. O conflito é nosso, da terceira e da primeira. Só abrir a promoção lá no Não é processo. nem da terceira nem nossa, tem que É do declinar. estadual, é do Ministério Estadual. É eletrônico o processo, eu vou abrir aqui. É, só ver, eu vi a decisão, eu me recordo que era um declínio. E aí a terceira Câmara falou: não é comigo, mando pra lá. Que ele recebeu essas comunicações do MP estadual. Lá, declina. Analisar arquivo. Não, aí daí vai embaixo. Aí, ó. Aí em cima. Aí. Onde tem aí? É, ele declinou. Aí é só mesmo homologar o declínio. Não, Declínio de atribuição. Ali a chamada Declínio. Vai só ver no final como é que tá. Falando no final, Capitão, lá a última conclusão dele. É. Declínio da atribuição em favor do MP estadual. Só que aí a terceira Câmara não conheceu e mandou pra cá. E aí o conflito que está suscitando.
A gente conhece da remessa e determina a... Homologa o declínio. Isso. Eu acho que tem um conflito ali subsidiário. Em caso de homologação do declínio de atribuição, ser autos encaminhados à Procuradoria pela restrição. A gente não. Ah, ele está entendendo então que houve conflito com o MP estadual. É, porque se Será que ele está mandando... Se já tiver conflito com o MP estadual, tem que mandar para o PGR. Então deixa eu suscitar conflito com a terceira Câmara mesmo, porque esse processo... Não. A gente acha que o conflito é... Que não tem conflito. Não, mas veio do MP estadual. Pois é, vem do Ministério Foi Estadual. o MPF. Se a gente homologa o declínio, entende que a competência nossa não tem que mandar para o PGR? Tem que mandar para o PGR. Tem que mandar para o PGR, porque aí a competência é é que estadual. depende do Ministério Federal. Então vai ser homologar o declínio com remessa à PGR. Por que configurar o conflito? Conflito entre MP estadual e MP. E a gente entende que é o estadual. Mas a gente não pode dizer. Quando é federal, a gente decide. Mas quando é estadual, quem decide é a Procuradora-Geral. Se fosse federal. Porque tem uma portaria do Rodrigo dizendo que o federal a gente mesmo decide. Para ele não ficar atolado de conflito lá. Mas tá certo, devia decidir tudo. Também acho que devia decidir tudo. Esse negócio de eu tenho direito, mas só quero metade deles, e a metade eu dou como obrigação para os outros, é fácil. Ó, o último é 171. O caso aí é o que? Está dando provimento ao recurso. Só que esse caso é de 2017. Aí está falando que o representante, ele fala que não obedeceu o edital. Só que o edital, eu abri o edital na página da universidade, e ele faz referência a essa resolução conjunta, dizendo que as situações omissas serão resolvidas por essa resolução conjunta. E nessa resolução conjunta é que tem o prazo do recurso. O camarada perdeu o prazo. Eu acho que não tem que botar não, porque é direito individual disponível, o edital fez menção à resolução, não seria caso de recomendação não, eu acho que seria caso de não provimento do recurso e homologar o arquivamento. Mas aí o edital ele faz referência a essa resolução conjunta. Você clica no próprio edital, eu abri a resolução conjunta que faz menção ao prazo, que o prazo seria de 24 horas. E aí o provimento do recurso é para recomendar a universidade para os próximos. Mas o edital fez menção, a pessoa que não foi lá e leu a resolução. Sempre que ele pede, ele sabe. Tá bom. É homologação, então. Então seria não provimento do recurso com homologação do arquivamento. E o negócio é de 2017. Tem mais de um ano o concurso. Essas coisas de concurso eu nunca vi. Já não tem mais nem interesse, talvez. É. Não, e aí você tem que saber ler também, né? Vai fazer um concurso, não é? Não leu o edital? E é direito individual nesse caso também. A pessoa perdeu o prazo. Só isso, eu não tenho mais destaque. Não. Algum da doutora Célia, Não. nenhum destaque. Doutores aprovados. Doutor Moacir, O meu parece que não tem destaque nenhum. Também eu. aprovado, doutor Moacir também. Ao final, julgamos Não vai quanto? aprovar, não? Doutor Alexandre, aprovado. Pois é, não tem muito destaque. Com exceção de um que eu fiquei vencido. Aí você tem que falar. Não, você foi esperto. Você não estava em desacordo. 170. Deixando o homem juntar as 870 coisas processos. para apreciar a competência. 870 processos juntos, os dois. Aí porque ela botou muito pau. A terceira vez, todos, Se não encerrada a vier esse sessão, documento, Foi me defendeu agora em 2017. You are the only participant.
you.